Estamos aqui de novo em mais um podcast da Olsen. Quem tem boca vem pra Olsen. E eu odeio abrir assim, mas infelizmente toda vez que eu abro eu falo a mesma coisa, que quem eu trouxe é especial. É de fato essa primeira leva de convidados foram todos selecionados a dedo. Então, hoje é bem curioso, é muito diferente. Realmente é um tema que eu acho que poucas pessoas pensariam em trazer. Mas é uma coisa que a Olsen se transformou e se transforma muito por isso. E aí escolhi convidar para participar com a gente desse podcast o Gabriel. Ele é da IP Trust, ele faz todo o processo de internalização da LGPD dentro da Olsen. E ele vive com a gente todos os dilemas que eu acredito que todos vivam, que é conseguir viver os dois lados, né? O idioma jurídico, cumprir leis, normas e como é que a gente traduz isso para nossa realidade. E trabalhar com a IP Trust com o Gabriel foi muito legal, porque eles conseguiram falar português num cenário onde muito jurídico não consegue se comunicar. Então, primeiro, muito obrigado, Gabriel, por estar aqui. Para mim existem empresas que acaba que a pessoa se torna empresa. E hoje, para mim, a IP Trust é o Gabriel, né? Legal. Porque, de fato, acho que o teu jeito de se comunicar, a forma como tu trouxe, fez a Olsen entender algumas necessidades. Então, queria te agradecer muito pela Olsen, né? E por estar aqui com a gente hoje. E vou te convidar para contar um pouquinho do Gabriel e um pouquinho da IP Trust. Perfeito, Elisa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Eu acho que a gente tem um desafio, assim como a gente tem outras empresas, a gente tem na Olsen também, né? De descomplicar a LGPD. Eu acho que talvez esse podcast seja até para a gente levar esse assunto de uma maneira mais leve, porque realmente, né, a gente fala de questões jurídicas, a gente fala de questão legal e a gente já tem uma barreira relacionada a isso, né? Mas a ideia dos podcasts, né, a gente também tem um podcast na IP Trust, é a gente desmistificar isso, né? Então eu sempre gosto de falar de uma maneira mais leve, de como que as pessoas podem usar isso na prática, e eu acho que o desafio do podcast hoje é a gente falar um pouco de maneira mais legal, assim, vamos dizer assim, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, agradeço o convite de coração, acho que sinto muito honrado de participar, de ser dessa primeira leva que tu falou, né? Então, não sei nem se é tudo isso que tu comentou, eu acho que nem deve ser, mas eu estou muito agradecido de poder participar. E falando um pouco do Gabriel e da IP Trust, né? A gente é uma empresa de consultoria da parte de gestão de segurança da informação, né? De produtos de segurança da informação, e também da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente chama de privacidade de dados, né? Então, a gente está sempre aí na lida com as empresas, ajudando a proteger as empresas, ajudando a cuidar da imagem, a cuidar das perdas financeiras por causa de ataques cibernéticos, né? E também da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que a gente fez, o processo ali da Olsen de adequação LGPD, que continua, né? Porque é um processo cíclico que vai para sempre aí, né? Agora que veio a LGPD, a gente vai estar sempre olhando para isso, como a gente olha para qualquer tipo de governança dentro da empresa, né? Então, agradeço muito por estar aqui, espero poder contribuir com o pessoal aí de casa. E como é que tu caiu nesse tema, né? O que te faz hoje trabalhar com LGPD? Na verdade, assim, eu trabalhei muito desde o começo com a TI, né? Eu acho que, assim, o pessoal que trabalha com TI tem um brilho nos olhos quando fala de segurança da informação, né? Então, vou trazer um pouco da parte de segurança mesmo. A segurança da informação, ela veio de dentro da TI hoje, mas ela já tomou um corpo que ela saiu, né? A gente está falando de governanças corporativas, a gente está falando de diretorias hoje de segurança da informação, que a gente chama de CISO, né? Que é o Security Officer, né? Então, a gente tem hoje nas empresas esse cenário, né? E isso sempre me chamou muito a atenção, essa parte cibernética. Poxa, como é que os hackers lá atacam, como é que eles burlam as proteções da empresa, como é que eles conseguem tirar dinheiro de um banco, né, de maneira virtual. Eu falei, meu Deus, como é que isso funciona? E esse meu interesse me fez chegar nessa parte de segurança, né? E agora a LGPD, ela entrou com uma pegada em 2018 aqui, né? Já tem outras leis em outros, depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? A própria GDPR, que é da Europa. Eu acredito que ela trouxe essa regulação legal para a segurança, que a segurança nunca teve essa parte legal, né? Então a LGPD agora, com a privacidade dos dados, ela traz carregada com ela para as empresas, né, para os escritórios, para qualquer tipo de negócio, a proteção dos dados, né? E aí a segurança naquele momento me encaixei ali, né, com esse cenário do tipo, poxa, isso aqui não é só jurídico, né? Isso aqui não é só lei. Não é porque é uma lei que é só jurídica, né? A gente tem a parte prática, né? As leis, elas funcionam para ser aplicadas na prática, né? Como que isso vai se refletir dentro da empresa? Que processos eu tenho que fazer? Que mudanças de atividades eu tenho que fazer para poder começar a proteger os dados, né? E isso culminou muito
nesses dois cenários, né? Eu falo que a LGPD ela é jurídica e segurança, né? E às vezes é muito engraçado, porque quando eu olho para isso, parece ser um dos cenários... A gente não sabe quem nasceu antes, foi, né, o ovo galinha. Porque as pessoas e as empresas, né, não cumprem a LGPD porque ela é incompreensível, ou ela é incompreensível porque ninguém se dedica a entendê-las e a aplicá-las. Então, a lei, ela tem esse idioma diferente, né? Eu brinco quando eu vou ler algum contrato realmente complicado com o jurídico, eu falo, tá, fala português. Porque eu não entendo o que esse parágrafo está dizendo. Para mim, não parece português. Então, de fato, essa lacuna que a IP-Trust entra, onde ela entende da lei e ela traduz para o português, eu achei muito legal. E uma das coisas que a gente busca fazer nesse podcast, eu acho que uma das coisas que eu, enquanto Elisa, busco trazer para a Olsen, para nossas coisas, é que eu passei por um processo, às vezes quando a gente olha empresas, a gente olha o marketing que as empresas fazem, parece que, e eu vou trazer o tema LGPD porque é o tema que a gente está falando hoje, mas eu acho que isso reflete em tudo na vida. A gente olha as empresas e o marketing que é feito, a gente parece que todas são perfeitas. Perfeito. Parece que trazer LGPD foi um tema fácil, parece que aquilo ocorre 100%, parece que ela está 100% aplicada, enquanto, na verdade, por detrás dos bastidores, isso não é uma verdade. Porque a LGPD, como qualquer outra coisa na vida, é uma busca contínua, né? É a gente conseguir balancear os riscos, o que a lei manda, com o que é viável e o que é possível. Perfeito. Né? E a gente saber que, às vezes, o que não é possível traz um risco para a companhia, mas que a companhia faz uma escolha, né? De seguir ou não pelos motivos que diz respeito a cada negócio, né? E uma das coisas que eu acho muito legal do processo que a gente passou foi a Olsen veio a lei e trouxe um prazo para a gente adequar. Então, a gente não teve escolha, né? Teve um prazo que determina que a gente precisa estar adequado. Ali a gente viu uma necessidade, uma demanda real que a gente precisava estar adequado. Contratamos um grupo jurídico, né, que 99% são advogados, para nos apoiar nessa estruturação. Não foi bem implantado. Porque, basicamente, cada reunião era uma conversa que a gente não entendia, e na hora que acabava a reunião, na hora de aplicar, a gente não sabia o que fazer. Então, a gente abriu o arquivo para olhar as demandas e a gente não entendia aquilo. Então, era um idioma que a gente não conseguia nem saber o tamanho do risco. Né? Que quando veio, eu brinco, que eu falo que, para mim, isso mudou, virou a chave, foi quando eu recebi um e-mail. A gente viu... Tu vai contar isso aqui? Bom, a gente tava nesse processo com essa empresa de fazer a implantação e, de fato, a gente não conseguia, a gente não tinha sucesso na execução, né, na prática. E a gente falou, tá, aqui dentro a gente não tem a cultura, eu preciso trazer alguém de fora. A gente contratou a IP-Trust pra ser essa pessoa terceirizada que a Olsen não tinha, para nos apoiar nessa implantação. Só que, por não ser uma pessoa de dentro de casa, existia uma necessidade de atividades feitas por dentro da empresa. Só que como naquele momento a LGPD era um tema que pra gente era tipo, sei lá, chinês, a gente não conseguiu dar continuidade. Um belo dia eu recebi a notícia de que eu recebi um e-mail do Gabriel. Demitindo a Olsen, né? Falando, ó... Ela pega no meu pé hoje, até hoje por causa disso aí. Mas foi ele que tu ganhou a moral. Eu falo, pra mim ali foi o máximo, porque eu recebi um e-mail dizendo, olha, basicamente a IP-Trust não tem interesse em trabalhar com empresas que não dão prioridade pra esse assunto. Porque vocês estão pagando valor mensal pra IP-Trust e a gente não consegue aplicar. E isso não nos interessa. Eu achei isso o máximo. Eu falei, tapa na cara. Eu falei, realmente ele tem razão. E aquilo acho que foi uma batida que eu falei, cara, se ele desistiu da gente, quem aqui dentro vai lutar pela gente? E aí foi quando a gente chamou o Gabriel. Eu acho que a gente virou uma chavinha. E estamos frequentemente virando novas chavinhas, né? Porque, como a gente falou, a LGPD como nada tem um fim. E aí, o que eu queria que tu trouxesse é justamente casos, né? Para que a gente possa chegar até o nosso cliente lá, o dentista, Perfeito. as pessoas da saúde que trabalham com isso, que às vezes são pessoas tão focadas na técnica, tão focadas na operação do seu negócio, que não têm acesso a esse tipo de informação no idioma que precisa ser. Então, de que de alguma forma a gente consiga trazer um pouco do que eu senti, que eu fiz, que virou algumas chaves, de entender o idioma, de como que a gente traduziu o LGPD para se comunicar com o pessoal da fábrica. Como que todos poderiam entender. Então, trazer um pouco da tua prática e de coisas essenciais que tu vê por onde começar. Empresas menores, público menor, por onde começa. Perfeito, vamos lá. Primeiro falando desse episódio aí, né, que eu sou obrigado a comentar agora. Até do lado da IP-Trust, né? Às vezes parece até uma jogada de marketing, tá? E eu fui muito preocupado com isso, porque, na verdade, o que aconteceu, né? A Olsen, né? E assim como todas as outras empresas, né? Quando a IP-Trust faz uma consultoria,
E até falei, eu cheguei pro meu CEO naquela época e falei assim, ó, Alessandro, eu posso mandar um e-mail pra Olsen, porque Demitindo a Olsen. demitindo a Olsen, porque, na verdade, sim, eles estão pagando, tava no início, né, mas eles estavam pagando ali, por exemplo, e não estão conseguindo executar, mas por uma questão interna de outras prioridades, a gente sabe que as empresas têm suas prioridades, né? Eu falei, não, eu acho que assim, não é legal para eles, né? E a gente tem sempre essa preocupação da parte prática, né? E já vou chegar nesse contexto que tu falou, né? Então, não é legal para eles estar pagando uma coisa que a gente não vai conseguir implementar. Eu poderia estar cobrando por mês, que era mensal, e não implementar, mas não é esse jeito que a gente quer trabalhar. E eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar assim, né? Ele falou, não, tudo bem. E aí eu mandei o e-mail, né? Aconteceu tudo isso, a Elisa me chamou para conversar, a gente, poxa, agora fechou, vamos engrenar a LGPD. Daí a Adriane, né? Até eu vou comentar com a Adriane, vai ver isso aí. Ela tava no começo, ela falou, pô, o Gabriel ganha cliente até quando tá demitindo eles. Eu falei, meu Deus, mas não foi minha intenção, gente. Mas aí, enfim, reverteu, né? E a gente teve esse cenário bacana que a gente tem hoje, né? Então vou comentar um pouco sobre isso, né? O que a Elisa comentou, gente, é muito, muito bacana, né, Elisa? Porque a gente se preocupa sempre com a parte prática. Então não adianta a gente ter uma lei, não adianta a gente ter processos. Eu vou pegar algumas analogias, né, com outras áreas, né? Por exemplo, a parte processual, né? A parte processual, ela não é um documento só para o pessoal ver e deixar ali na gaveta, por exemplo. Ele tem que ser executado na prática, né? E ele tem que refletir o que a empresa faz, né? As melhorias, né, que a empresa quer fazer. Então, toda a governança, né? Eu trabalho muito com governança, da parte de segurança, da parte de privacidade, até da parte estratégica, né, organizacional, que a gente, na IPTrust, tem uma consultoria, também paga uma consultoria sobre isso. Só que ela tem que ser, na prática, ela tem que entender o cenário da empresa, ela tem que entender onde a empresa está inserida, quais são os desafios dentro da empresa, porque senão ela não vai funcionar na prática. Então, pegar uma gama de documentos legais e colocar lá na empresa, né, não é o cenário que foi de objetivo quando foi criada a LGPD. Né? Eu acho que as coisas têm que funcionar na prática. Então, eu vou pegar um cenário, né? Quando a gente entrou lá na Olsen, né, e fez esse trabalho, tinha uma documentação muito bacana, né? Mas daí quando eu pegava aquela documentação, vou dar um exemplo aqui, né? Resposta a incidentes. Quando aconteceu um incidente de segurança, tem que ser comunicado, né? Isso fala na lei, né? Beleza, tava lá o documento, tava tudo escrito, né? Daí eu chamei, beleza, gente, quando aconteceu um incidente, eu vou abrir um incidente para vocês agora, né? Quem é que vai responder? Ah, mas não tem nenhum responsável. Ah, mas não tem uma equipe para fazer isso. Ah, mas não tem um setor. Eu falei, tá, mas tá aqui no documento, vocês não estão aplicando na prática, né? E assim como isso, tem várias outras coisas. E quando eu falo da parte organizacional, né, eu vejo muito que a governança tem que ter essa medição prática, né? Ela tem que ir na prática. A Olsen, a gente estava conversando ali, né? Ela foi criada com esse modelo prático de fazer as coisas na prática. E qualquer empresa tem que ser traduzida na prática, na execução, né? Tem um livro muito bacana ali que se chama Execução, que eu já li, né? Que fala do papel dos CEOs, por exemplo, na execução, né? Porque o CEO, ele tem que conseguir... Não é só coordenar, né? Ficar assistindo de bastidor. Ele tem que saber que o que vai funcionar lá, o que vai entregar para o cliente, vai ser a prática, né? O modelo prático. Então, se isso for bem organizado, ele vai ter um valor para o cliente muito maior do que daqui a pouco se for uma coisa mais desorganizada. Então, eu vejo esse cenário muito prático, né? Então, a LGPD não é diferente. Eu vejo que começou a acontecer muita coisa, né? E aí falando um pouco de cases aí, né? Começou a acontecer muita coisa que o pessoal de casa vai se identificar, relacionado a ataques cibernéticos, a fraudes, a golpe. A gente começa a ver quem nunca sofreu um golpe do WhatsApp. Outro dia eu vi ali, né? Da questão do WhatsApp. Não sei se era teu ou era de alguém da tua família ali que eu vi que tu publicou, da tua mãe. Tu publicou, né? E isso está acontecendo e vai acontecer, né? A gente fala um cenário de empresa que assim, ó, não é que a empresa não é atacada. Toda empresa tem ataque cibernético. O diferencial delas é o seguinte, eu sei que eu estou sendo atacado ou eu não sei? Porque quando chegar numa etapa catastrófica, né, como aconteceu com algumas empresas, agora a gente teve... E não é o se, né? Não é se eu for atacado, é quando. Quando, exatamente. Então, tu tem que estar apto para responder aquilo ali. Tu tem que estar apto para proteger aquelas informações, para proteger o dado do cidadão, né? Então, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas tem alguns cases agora, por exemplo, de empresas, por exemplo, de logística, que aconteceu, que teve a parada de toda a parte logística, que o pessoal pode procurar na internet aí, né? Agora a gente teve um e-commerce para mulheres, né? Voltado para mulheres muito grande e afetado, que parou o e-commerce por mais de 5 dias. Imagina. Deixa eu falar, fala empresa, não pode por causa da LGPD. Pode falar? Não pode. A gente teve esse e-commerce aí. Imagina parar um e-commerce a nível Brasil, né, por 5 dias, né? Então a gente tem esse cenário por causa de um ataque cibernético. Então as empresas têm que estar preparadas para aquilo, né? E quando veio a LGPD,
ela veio com o intuito que é o seguinte, né? Eu acho que a gente pode falar isso para o pessoal de casa, né? Os nossos dados, o pessoal vai se identificar com certeza. Os nossos dados, eles estão em todos os lugares, né? Então, tem meu dado no governo, eu tenho meu dado no banco, né? Para tu ter alguma conta, alguma coisa, tu tem que passar teus dados. É natural, né? Relações comerciais, na farmácia, né? Que farmácia que a gente não vai que não pede CPF, né? A gente tem todo esse cenário, né? E começou a se entender a nível mundial, tá? Que os dados estavam sem controle, né? Por exemplo, eu, Gabriel, eu sou dono de um CPF, que é único, né? Eu sou dono do RG, que é único no estado também, né? Beleza, por que as pessoas estão usando o meu dado? Né? Por que o meu dado... Eu trabalhei no Ministério Público de Santa Catarina, né? Então lá tem a parte da transparência, né? E meus dados estão lá na transparência. Mas por que eu recebi uma propaganda? Quem foi que pegou meu dado lá para mandar propaganda? Se não Hoje, é na verdade, uma pergunta, talvez até... Não sei se é uma pergunta bem burra. Pode. Mas hoje, basicamente, esses golpes que a gente recebe de prisão, por exemplo, já foram dados nossos que vazaram de algum lugar. Exatamente. Porque a gente nunca deu o nosso dado para um presídio, né? Não, e olha que interessante nesse ponto que tu comentou, tá? Como que, quando eles pegam os teus dados, né, por exemplo, e fazem um número que se passa por ti, né, eles não estão invadindo o teu WhatsApp, né? Eles estão pegando outro número, colocando tua foto, né, e entrando em contato com familiares. Como que eles sabem esse vínculo teu com os familiares? Isso eu acho muito doido. Pois é. Como que eles sabem quem é a tua mãe, qual é o número da tua mãe, qual é o número do teu pai? Porque os cadastros do governo que vazam, eles têm todas essas relações. Elas se conectam, né? E o que está acontecendo? O pessoal que é de crime cibernético está começando a vender dados qualificados. Que é justamente todo esse pacote. Exatamente. Então, assim, ó, um dado hoje, ele custa X. Eu tenho lá uma base de dados do Serasa que vazou. Ponto, né? Ele não está qualificado. Ele vai custar $5.000 aquele pacote, né? Eu tô dizendo como funciona no mercado negro aí, na Dark Web que a gente Isso fala. é a Deep Web? A Deep Web. Tá. Eles vendem lá por $5.000. Mas a partir do momento que alguém qualificou os dados e falou, não, tem 90% de chance da Elisa, essa é a mãe dela, esse é o telefone dela, esse é o endereço, esse é o pai, né? Isso tudo, esse é o ecossistema dela, né? Que tu vai usar. Ela gosta de X, ela faz não sei o quê. Esses dados qualificados passaram de 5 mil para uma base de dados de $100 mil, $100.000, né? Então as pessoas compram porque eles vão ter Converte muito mais. E converte muito mais. Então, assim, é menos trabalho para um presidiário, digamos assim, né? Para fazer, porque geralmente vem da cadeia, por isso que a gente tá falando isso, né? Mas para ter essas ligações, né? Então, assim, por que isso está acontecendo? Se perdeu o controle dos dados. Se perdeu o controle do dado do Gabriel, se perdeu o controle do dado da Elisa, poxa, por quê? Tá todo mundo usando a torta e a direito para o que quiser. E hoje se converte ou hoje se protege, se estanca daqui para frente? Não, a lei é retroage. O objetivo é que se conserte aonde está a bagunça dos nossos dados. Mas é extremamente complicado. Porque, por exemplo, o dado que foi vazado, se eu baixei lá no meu computador de casa, por exemplo, não tem como chegar lá, né? Mas o que a gente espera? Que se estanque ao longo do tempo. Então, a nova geração, as pessoas novas, Sim, esses dados, a pessoa morreu, já não existe mais, aquilo lá ficou velho, aí os novos não vêm. Os novos não vêm porque estão protegidos, então tem esse cenário. E as regras são basicamente para isso. Então, a LGPD veio para poder dar empoderamento ao titular. Eu acho que essa é a palavra. O titular é o dono do dado. Então, assim, o meu dado que eu não era mais dono, agora eu sou dono de novo. Agora eu consigo entrar em contato com a Olsen, por exemplo, e falar, cadê meus dados? Onde é que eles estão? O que eles fizeram com ele? O que eles fizeram, né? Eu entrar em contato com um banco, por exemplo, e falei, vocês compartilharam meu dado com o governo? Vocês compartilharam meu dado com outra pessoa? Eu tenho esse direito legal. Mas e aí, nesse caso, por exemplo, que eu acho que é bem importante isso, porque do lado do consumidor a gente fala de 100% da população. Do lado da empresa a gente resume, né? A gente reduz aí, porque de fato as empresas precisam se adequar, mas o cliente ele tá no direito de 100% de ter esse direito, né? Uhum. Se eu vou lá e mando um e-mail pro site do governo e falo, percebi que quando eu fiz esse cadastro aqui, comecei a receber um monte de coisa que eu nunca tinha me cadastrado. O que vocês estão fazendo com o meu dado? Como é que eu consigo garantir que o que eles me responderam é verídico? Na verdade, tu não vai conseguir garantir, né? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo que eu já fiz, né? Eu sou um profissional de LGPD, então, assim, já mandei e-mails pro banco, já mandei pra farmácia, já mandei pra alguns lugares. Vou dar um caso prático, né? Eu tinha um banco que começava a me mandar propaganda, né? E eu nunca tive conta nesse banco, né? E aí começou a me mandar propaganda e eu mandei lá pra eles. Eu falei, tem alguma coisa errada, que eu tô recebendo propaganda e eu nunca me cadastrei, nunca fiz nada, né? E eles falaram o seguinte, olha, eu vou parar, vou tirar a tua lista aqui,
tal, né? E eu comecei a receber ligação de novo, né? E aí o que eu fiz? Existe um órgão hoje que chama NPD, que a gente chama de PROCON da Dos dados. LGPD, né? E eu consigo ir lá e protocolar, fazer um protocolo com eles falando o seguinte, ó, eu entrei em contato com o banco, que foi o primeiro canal. O primeiro canal é sempre falar com a empresa, né? Uhum. Dá chance para a empresa. Exato. Eu entrei em contato com ela, eles não me responderam a contento até, mas não tiraram meu dado ali. Eu continuei recebendo ligação. E aí eu fiz essa denúncia para eles, né? E daí o que eu fiz? Porque o governo, né, a NPD, ela tem outras atribuições e ela geralmente não dá vazão. Existe até o órgão, existe uma diretoria, existe tudo. Mas você não dá vazão. O PROCON eu acho que funciona bem, né? Hoje eu vejo isso muito. Porque é regional, né? E a LGPD, por ser federal, a NPD, para mim, eu tenho essa sensação que a vazão não consegue ser muito grande. E aí eu falei pra empresa, ó, acionei a NPD. Daí quando eu falei isso, ele falou, opa, peraí, que eu vou tirar aqui, não precisava fazer isso, né? Não precisava ir tão longe, né? Aí aconteceu. Então tu tem esse direito também de ser respaldado por um órgão, né, de auditoria, né, de um órgão do governo que vai auditar aquilo ali, né? Então tu consegue meio que ir com o PROCON da LGPD para poder fazer. Né? Então eu tive esse sucesso e teve empresas que não... Eu vou dar um caso aqui que eu fui num banco, para atualizar meu... Não foi para atualizar, foi para... Não sei se foi um empréstimo, foi alguma coisa que eu fui lá. Não vou falar o nome, mas é um banco estatal do governo aí. Eu fui lá e aí ele falou, não, posso atualizar teus dados, né? Que tu tá com endereço diferente e tal. Ah, pode, me dá tua carteira, né? Teu RG. Aí ele deu, eu fui lá pra dentro com o meu RG, né? Pra dentro de um lugar que eu não vi, eu acho que ele foi tirar xerox. E nesse meio tempo que o atendente tava lá, eu recebi uma notificação, né? Um e-mail, né? De uma outra empresa. Na hora. Na hora. Que vendia... Acho que... Não sei o que eu posso falar dela, né? Tá envolvido com cartão de crédito, tá envolvido com outras coisas, né? Uma empresa. Recebi na hora, né? Eu achei muito estranho, porque a pessoa foi lá pra dentro com meus dados e eu recebi uma notificação de outra empresa, dizendo que eu tinha efetivado meu cadastro, tal. E não parecia um e-mail falso, porque eu recebi 3 em seguida, assim, né? Quando tu atualiza o cadastro, seu cadastro foi feito, blá. Daí eu falei, tranquilo. Daí quando ele voltou, por acaso me cadastrou em algum lugar? Daí ele tava com um papel na mão já, dizendo assim, não, aqui a gente tem um convênio com a empresa X de cartão de crédito, daqui, e eu cadastrei. Me passou assim o papel, eu falei, mas como assim? Eu não pedi nada, eu não pedi, tu não poderia ter feito isso, né? Eu falei, não, mas é padrão da nossa empresa aqui fazer isso. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui pra casa, né? Tu sabe quem eu sou? Não, eu fui pra casa e mandei um e-mail pra empresa e mandei um e-mail pra esse banco, né? E aí falei pros dois. E a LGPD entrou em 2018, né? Isso foi em 2021, mais ou menos já. E aí eles falaram, não, a gente tá aprimorando nossos processos de LGPD e tal. A gente ainda não tem esse cenário. E aí ela foi bem razoável assim comigo, só que não tinha o processo, né? E já tava ali em vigor e tudo. E a empresa de cartão retirou meu cadastro. Aí ela excluiu meu cadastro, funcionou. Né? Então, assim, são momentos, são coisas práticas que a gente pode fazer. Eu comparo muito a LGPD com o consumidor. Né? A gente hoje tem o PROCON, tem a lei, a garantia, tem todo esse cenário. Agora a gente tem isso para os dados pessoais. Então... É que talvez acaba, acho que, descolando, sendo gestões separadas, porque é muito complexo, né? É muito profundo quando a gente fala de dados, principalmente cibernéticos. Né? Não, o PROCON, ele tem também a atribuição dele de questão do consumidor, né? Mas quando eu falo de dado pessoal, não é só dado de consumo. Né? Não é só relação consumo de cliente, é relação, qualquer outro tipo de relação que envolva dado pessoal, até pessoa física. Né? A LGPD ela regula, inclusive, pessoas físicas coletando dados de outras pessoas físicas. Né? Então, existe esse cenário também. Só que aí, quando não é fim comercial, por exemplo, né, eles acabam tendo não acaba valendo a lei para aquele cenário. Né? Sim. Mas e acaba que no montante não é prioridade, né? Não, vai lá no final da fila. O mais é empresas grandes de consumo, né, mesmo, né? Então tem esse cenário. Até o próprio PROCON, a gente pode acionar o PROCON dizendo que numa relação comercial eu tive meus dados vazados, por exemplo. E o PROCON pode continuar com isso. Então, eu acho que a pegada da LGPD é que veio o seguinte, né? Até falando um pouco das clínicas, né? Ou dos cenários assim, né? Uma pessoa, ainda mais envolvendo dado médico, a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Uma pessoa indo num dentista, por exemplo, hoje, né? Tem que fazer um cadastro. Ok? E lá tem dados médicos, tem daqui a pouco algum tipo de raio-x, tem algum tipo de questão médica, né? E a gente chama isso de dados sensíveis perante a LGPD.
E as pessoas já podem entrar em contato com a clínica, por exemplo, e falar o seguinte, tá, mas cadê meus dados? Eu posso excluir? Né? Vocês mandaram para outro lugar? Né? Vocês mandaram para a Olsen? Vocês mandaram para o governo? Né? Então, já existe uma regulação que tem que começar a ser feita, principalmente relacionada a dados médicos. Né? Então, na prática, o que vai funcionar é que o titular de dados, né, a pessoa que é dona do dado, ela tem esses direitos hoje. Né? E as empresas precisam se adequar. O que a gente fez na Olsen tem que fazer em outras empresas. Né? E vamos criar um cenário, né? E acho que uma das coisas mais importantes para falar é que isso é uma burocracia, né? Começa Perfeito. com esse olhar de ser uma burocracia criada para proteger. Tá. E da mesma forma que eu acho que todo setor de qualidade de uma empresa visa isso. Só que, de fato, a burocracia, ela acho que o bom senso que o empresário tem que ter, né? Enquanto diretoria e encabeçar um projeto desse, é a gente conseguir passar para o time o bom senso. Porque Perfeito. às vezes a gente vai pra, não é nem tanto o céu nem tanto a terra, né? Porque se a gente vai no que a norma diz, às vezes as operações e o projeto fica completamente inviável, né? É o que a gente estava falando, inclusive, na nossa reunião antes. Sim. A questão do telefone celular. Que é um risco que eu acho que todo mundo vive. Sim. Que é a facilidade de a gente conseguir compartilhar informação no WhatsApp e o tempo que se perde a gente indo por e-mail. Então, se eu for obrigar, basicamente, todos os meus funcionários a não usar mais o WhatsApp, usar o e-mail, as estruturas físicas, né, as ferramentas que a empresa fornece, se eu for aplicar 100%, isso engessa muito. Perfeito. Mas é olhar que riscos que estão envolvidos, o que eu posso fazer para mitigar e que riscos que eu estou ciente que eu vou continuar correndo, porque isso prejudica o meu negócio. Perfeito. Então, acho que a gente ter a balança do bom senso. E aí eu te pergunto, quando a gente cresce, né, e a gente tem uma organização, a gente entende que isso faz parte, a gente precisa atender isso. Mas eu acho que empresas menores, como, vou trazer do meu segmento, as clínicas, médico tem clínica própria, consultórios psicológicos, né, esses segmentos que são mais técnicos e muitos profissionais abrem a sua própria clínica, que é um negócio pequeno, e há muito aquela mistura dos bolsos, né, de achar que aquilo ali não é um negócio, tratar aquilo ali como o mesmo bolso, pessoa física e pessoa jurídica. E eu vejo que a área da saúde tem um dilema a mais. Porque muitas vezes, para fazer um trabalho com aquele paciente, precisa de dados altamente sensíveis. Perfeito. Que são problemas, muitas vezes, psicológicos e sérios que a pessoa vive fora dali. Doenças que, às vezes, a família não sabe, que aquela pessoa sabe. Muitas coisas que envolvem. E que tipo de processos uma clínica precisa ter, de mínimo, e tu trazer esses exemplos, né? De cuidar com algumas coisas do paciente para trazer, primeiro, credibilidade. Para trazer a justiça, para trazer segurança. O que tu vê nesse cenário hoje? Perfeito. Eu vejo muito, Elisa, principalmente nas consultorias, que o pessoal, que nem tu falou, o céu e a terra, né? O 880, né? Eu vejo o pessoal olhando a lei e querendo implementar o 80, implementar o céu, né? O mundo azul que eu chamo, né? Mas esquece de fazer o básico bem feito. Eu acho que o básico bem feito, ele funciona em todos os cenários, né? Em tudo que envolve governança, tudo que... A gente precisa partir do básico, a gente precisa partir do feijão com arroz, né? Então eu chego numa empresa, às vezes a gente faz a reunião de comercial de consultoria, assim, né? Não, mas eu tenho que implementar uma ferramenta, ferramenta software X que vai me proteger. Eu vou dar um exemplo, a gente tem uma ferramenta que faz monitoramento de todos os logs da empresa, assim, na parte de TI, né? De segurança. Esse né? foi quando a gente como se conheceu, né? Porque a gente testou a... A gente, não foi exatamente aquele, mas aquele é um deles também, né? Que tem uma visão toda estruturada, assim, e tal. Daí eu chego pra empresa e falo assim, tudo bem, a gente pode implementar esse software aí, mas tu tem logs para mandar pro software, né? Tu tem estruturação, tu tem processo para tratar? Peraí, eu não tenho. Então por que a gente não começa pelo básico? Por que a gente não faz o básico que já vai... É o 80-20, né? O Pareto, né? A gente vai fazer os 20% prioritários ali, né? Para proteger o 80%. Né? Então é esse cenário que a gente quer pegar. Então a gente tem que fazer o básico bem feito. E é óbvio, né, que uma empresa Olsen, por exemplo, do tamanho da Olsen, do porte da Olsen, não vai se comparar daqui a pouco uma empresa pequena, que é uma clínica, né? Em ações, eu digo, né? Nesse cenário de ações. O que eu vejo da parte prática, vamos lá, falando praticamente, né? Uma empresa como uma corporação, como a Olsen, né? Sim, a gente precisa ter uma estrutura de governança, a gente precisa ter o controle ali de políticas, a gente precisa ter o controle de processos, porque o cenário vai regular, né? Quando tu vai exportar, quando tu vai fazer um cenário, o próprio mercado vai regular aquilo ali. Então, ele empresas demanda grandes, isso da gente, vai demandar. Precisa ter isso, né?
Agora, empresas pequenas, o que elas podem fazer? Eu não vou chegar uma empresa daqui a pouco, uma clínica, né? E pedir para ela fazer uma política, um processo, uma governança. Eu falei, não, né? São ações práticas ali, por exemplo, poxa, são coisas que a gente já teria que fazer no dia a dia. Por exemplo, ter uma senha forte. Poxa, que aí bota 1, 2, 3 na senha lá do consultório, que bota 1, 2, 3 na senha do Facebook, do Instagram. Não, né? A gente tem que ter Por isso que a gente fala, o pessoal da TI é o chato porque fala assim, tem que botar caractere especial, tem que botar... Não tem isso. Isso aí tem uma razão, tá? Porque hoje a gente tem ferramentas de ataque cibernético, por exemplo, que fazem testes da senha de maneira recorrente. Dos básicos, né? Dos básicos. E a gente chama de word list, né? A gente tem um word list já com as senhas 1, 2, 3, com a senha dos nomes que tem conhecidos, com a senha dos cachorros, com a senha... Né? Isso aí, ó, é 1 segundo para quebrar. Então, assim, por isso que tem que ter senhas daqui a pouco, um pouco mais elaboradas, né? Então, assim, colocar uma senha no sistema, não tratar tanta coisa a nível de papel, né? Porque a LGPD, isso é um ponto importante, ela também trata os dados físicos, não são só dados cibernéticos. Né? Por que é mais importante o cibernético? Porque tem muito mais dado e a facilidade de vazar é muito maior. Mas o físico não. Então, quando tá numa clínica, poxa, ter um sisteminha, ou ter um Excel que seja, ou ter alguma coisa que seja protegido por uma senha, que tenha algum cenário, é importante, né? Aí, por exemplo, alguns processos básicos de atividade. Geralmente, eu vou pegar uma clínica pequena, né? Digamos que ela tem um cadastro no Excel lá, né? E aí o computador estraga. Ela vai fazer o quê? Mandar para manutenção, né? Sem senha, sem nada. Mandou para manutenção. Que garante que aquela manutenção não fez o backup daqueles dados, por exemplo, deixou lá na manutenção, no técnico de informática lá, e daqui a pouco vazou aqueles dados para outro cliente, né? E aí a gente tem um vazamento de dados, né? E aí a pessoa descobriu em algum lugar ou usou para fazer daqui a pouco propaganda da técnica dele ali, né? Da empresa de manutenção. São cuidados básicos. A gente tem que proteger os dados dos outros como a gente gostaria que protegesse os nossos dados. Que eu acho que isso é muito clichê, né? Mas tem que ser assim, né? Poxa. Mas eu acho que hoje as pessoas não têm nem dimensão do risco que é. Sim. Porque, por exemplo, ninguém deixa um computador lá e pensa, tipo, o cara pode roubar os meus dados. É uma coisa que não passa pela cabeça. Uhum. E é tão engraçado porque ontem eu tava conversando com o meu marido sobre isso, de como eu tenho resistência, que a gente tem uma pessoa que trabalha na nossa família há muito tempo. Uhum. E eu, meus irmãos, minha mãe, a gente divide a mesma pessoa. Então, cada dia da semana é pra uma pessoa. Uhum. E todo mundo fala, cara, vamos deixar ela só pra mãe e vamos pegar outra pessoa. Eu falo, gente, eu não tenho coragem. Porque hoje, o tipo de dados, de coisas que eu trago pra casa, que é da empresa, que são coisas minhas e que são importantes, basicamente eu vou sair de casa pra trabalhar e vou deixar a pessoa completamente disponível pra ela pegar e mexer no que ela quiser aqui dentro. Pois é. Eu falo, gente, ela vai saber da minha vida. E foi assim, às vezes a minha casa, eu quero um lugar seguro. Tipo, eu não vou deixar me tocar, às vezes, de trazer um documento pra minha casa, porque a minha casa não é segura. Perfeito. Então, assim, esse tipo de detalhe, às vezes a gente não esquece. Paga o diarista. Cada semana vem uma pessoa diferente. Aí a diarista sabe do sobrenome, que conhece não sei quem, não sei o que lá. Quantas vezes trabalha alguém com a gente e fala, porque eu conheço a Fonseca lá, porque aquela... Então, assim, é das coisas mais pequenas. Exato. Né? A própria, né, a secretária, vamos falar do nosso cliente, a secretária, ela tá lá. É uma pessoa que ela acaba sendo o braço direito do dentista. Perfeito. E ela trata pepino o dia inteiro. Com cliente, com fornecedor. O quanto isso impacta, né? Do profissionalismo e de cuidar com o zelo daquela informação. Eu tocou num ponto interessante, ó. Eu vou pegar um negócio até... É engraçado, né? Quer ver o dado que a gente se preocupa quando vai mandar o computador para manutenção. Se tiver nude naquele computador lá, né? Tu não vai mandar, ok? Por quê? Tu dá importância para aquele dado ali. Por que tu não dá importância para os dados da empresa? Né? Por que tu não dá importância, daqui a pouco, para os dados da tua vida, daqui a pouco, teus dados pessoais, né? Porque isso aqui, lá na frente, né? Pode causar o que a gente comentou no começo, o golpe. Né? Então, assim, esse tipo de vazamento, por isso que tá tudo interligado, a gente não vê, mas às vezes a culpa é nossa. Às vezes a culpa de a gente receber um clone do WhatsApp é nossa, porque a gente deixou nossos dados à vontade, né? E aí, lá, em algum determinado momento, ele vazou, e aí entraram em contato com a minha mãe, a gente deixou uma situação delicada com uma pessoa que é mais de idade, por exemplo, e ela pagou R$1.000 lá que não deveria ter pago. Né? Minha mãe, cara. Pois é. Então, a coisa sempre cai nessas coisas. Então isso aí a gente tem que se preocupar não só com a gente, com os nossos familiares, com essa questão, e agora a gente tem um poder para isso, né? Então a ideia das empresas, né, principalmente desse cenário, é fazer essa proteção, é saber que assim como a gente tem o direito agora, o pessoal também tem, né? Os clientes da Olsen, os clientes do dentista, por exemplo, lá da clínica, eles também têm esse direito de ir atrás
de reaver essas questões, Uhum. né? Então, assim, os dados básicos, coisas básicas, que o que eu não faria se tivesse um nude ali, por exemplo, eu também não faço com os dados do meu cliente, né? Por isso que eu falei do feijão com arroz, né? E tem um agravante da questão da parte de saúde, que são dados sensíveis, né? E dados sensíveis pela LGPD tem uma tratativa própria, né? Tem um artigo próprio lá dele, que não vem ao caso mencionar, E o que muda dados sensíveis e dados não sensíveis? porque os dados sensíveis, eles são dados que não podem ser mudados, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de biometria, eu não posso simplesmente arrancar meu dedo fora, né, e colocar outro dedo. Então, minha biometria nunca vai mudar. Por isso que isso é um dado Se sensível. vazar, não tem como mudar. Tipo. Não tem como mudar. Daí tem o quê? Convicção religiosa, né, que geralmente é uma para a vida inteira. Convicção política, se eu não me engano, é dado sensível. Tem questão de gênero, né, que também é dado sensível, porque são dados que são extremamente prejudiciais, né? Se alguém pegar minha biometria e tiver acesso às coisas, eu nunca vou conseguir mudar a minha biometria, eu vou ter problemas com isso a vida Vou inteira. competir com isso a vida inteira. Então, se eu tiver um dado, por exemplo, de gênero vazado, por exemplo, pode ser ativo, por exemplo, para discriminação, né? E aí eu vou ter um prejuízo discriminatório, né? Então, existem esses cenários que o dado sensível ele é mais protegido, né? Então, tem regras específicas para dados sensíveis, né? E a gente está falando de dados médicos. Dados médicos são sensíveis. Por quê? O dado médico é interessante. Porque quando tu vai no psicólogo, né? Por exemplo, ele não pode vazar a tua informação para outros clientes. Porque existe o sigilo médico, não existe? E o sigilo médico é proteção também, né? Dos nossos próprios dados médicos, né? E a LGPD veio tratar isso a nível pessoal, dado pessoal, né? Então a gente já tem, se a gente não para pensar, mas a gente já tem um ecossistema de proteção assim que acontece, né? Então assim, sigilo médico, né? Os bancos são muito regulados hoje, né? A nossa conta, eu daria meu acesso, meu usuário e senha da minha conta, por exemplo, para alguém, né? Por que eu dou meu usuário e senha da Olsen que eu tô trabalhando lá para alguém? E às vezes assim, tu não dá o usuário e senha achando que tá o máximo, mas tu dá o teu computador, Que tá ali automático, aberto. com o login tudo salvo. Pois é. Então, existe esse cenário. Então, pegando esse gancho aí, né? O arroz e feijão, né? Que eu falei. As clínicas, a Olsen, qualquer empresa, elas deveriam olhar para essa questão de sensação. Ter essa sensação de proteção, né? Eu vou proteger o dado do outro. Porque aí, fazendo feijão com arroz, fazendo o básico, eu tenho essa proteção... Eu não estou sendo negligente. Eu acho que essa é a pegada, né? As empresas não serem negligentes, as clínicas não serem negligentes e fazerem qualquer coisa com os dados dos clientes, né? E eu acho que isso se torna um diferencial competitivo, porque o que vai acontecer daqui para frente, tá? Que é o que a gente espera, né? A autoridade nacional, ela tem o papel de começar a colocar propagandas na internet sobre dados pessoais. Então, cada vez... Por que não tem tanta cobrança hoje? Porque as pessoas desconhecem. O consumidor não tá sabendo Ele tanto, não tá né? sabendo tanto. Mas eu agora já comecei a ver propaganda no rádio, né? Que eu escuto muito o Pretinho Básico ali, né? Quando tô indo para casa nas filas, assim. E já tinha propaganda de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Daqui a pouco isso vai aparecer na TV, daqui a pouco isso vai... E opa... As pessoas se empoderando da informação, tendo consciência, elas começa a vão exigir começar a ir mais. atrás. Então, por exemplo, assim... Eu sei porque eu trabalho com isso. Então, quando a pessoa me pergunta lá meu CPF Tu já tem uma antena. na farmácia, eu falei, poxa, mas peraí, não é bem assim, né? Então já sei. Só que isso vai começar a acontecer em massa com a própria população. Então, os clientes do dentista lá, por exemplo, da clínica odontológica, eles vão começar a se tocar, opa, peraí, mas eu passei esses dados todos, o meu raio-x, o meu tudo que tá aí, né? E aí o que vocês estão fazendo com isso? Vai começar a ser cobrado, né? Então... Tem dois pontos que, às vezes, quando eu paro para olhar do meu lugar de cliente, que eu acho que dá muita credibilidade, e eu não sei diferenciar, eu acho que eles estão meio que juntos, né? O que é ainda só jurídico e o que já cai na estrutura de LGPD. Perfeito. Mas, por exemplo, a questão da odontologia. Uhum. Né? Começou tudo com a veterinária. Antigamente, 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente podia ir numa universidade, a gente botava os nossos produtos para expor e às vezes eles usavam na prática. Tá. E aí eles colocam ali bicho morto, Perfeito. cadáver, Uhum. para trabalhar no dente, fazer as aulas ali dentro. Uhum. Antes eu podia entrar e filmar aquilo acontecendo. Perfeito. Hoje eu não posso mais. Então hoje, embora o bichinho esteja morto e seja de estudo, seja tudo legalizado, eu não posso mais expor nenhum processo com um animal ali, vivo ou morto, aparecendo. Uhum. Então, isso foi uma lei criada. E que hoje eu percebo que a gente, no lugar de cliente, tem duas coisas, né? O dentista,
para fazer o marketing dele, ele precisa postar um rosto. Perfeito. E quantos pedem autorização para o cliente para fazer esse uso? Uhum. Porque, assim, às vezes, na conversa o cara deixa, mas, sei lá, passou 2 anos, 1 ano, acontece algo e ele se sente intimidado, ou ele não gosta mais do que ele tá vendo. O que ele pode fazer? Então, Perfeito. tem esse ponto que eu vejo, que é o uso da imagem, porque o nosso cliente, ele precisa da imagem do cliente. É ele mostrar uma transformação real no rosto de alguém. Então, é expor, de fato, um rosto. Quantos se resguardam nesses processos? E o outro ponto, que eu já vi alguns casos, que é, cada médico que a gente vai, eu falo, é que nem a própria LGPD. Cada médico que eu vou, eu falo, o meu médico anterior tava fazendo esse procedimento. Ah, não, tá tudo errado, a partir de agora vamos mudar. Sim. Então, é sempre assim, sempre o anterior tá tudo errado e tem que mudar tudo. E cada vez que tu pula pro próximo, tá tudo errado, tem que mudar tudo. Às vezes não existe um jeito certo. Uhum. Todas aquelas metodologias, talvez se seguisse do começo ao fim com um, daria certo. Perfeito. Mas o quanto o dentista, o médico, o psicólogo se resguarda de passar tudo isso pro cliente. Doutor, né? Cliente, o procedimento feito é esse, os riscos que envolve dar certo é esse. Que nem eu teve uma colega minha que ela é dentista e ela postou isso, inclusive, de uma cliente que veio pra ela, de que ela fez todo um procedimento pra não extrair um dente, que não era necessário fazer aquela extração. Uhum. E aí, só que a cliente não fez a parte dela, da responsabilidade, passou, sei lá, X tempo, a agulha nunca mais voltou. Uhum. E ela foi num outro dentista, e o outro dentista foi lá e arrancou o dente fora e meteu o pau na dentista anterior, que era ela. Uhum. E a guria acionou ela, dizendo que ela fez tudo errado, e ela não tinha nada pra se resguardar. Ela fez o conteúdo mostrando todo o embasamento e que ela tava segura da decisão dela e que a extração daquele dente era péssimo pro cliente, Perfeito. só que ela não tinha nada que a resguardasse. Uhum. Então, como é que se resguarda, né? Porque, de fato, o procedimento tu faz com base numa metodologia, com base numa educação, que outro médico tenha outro, e como é que eu me resguardo com o cliente nessa minha relação, de que é um corpo biológico que nem sempre responde como a gente quer. Às vezes é uma decisão do próprio cliente, né? Eu vejo muito isso, né? Então eu acho que essa parte de formalização é importante, né? Porque, por exemplo, falando da questão dos dados que nem tu comentou ali, né? De ter o rosto e tal, né? Existe uma questão na LGPD que fala de consentimento, né? Existe esse cenário. Que é o uso de imagem, né? Não só de imagem, mas o consentimento para usar os meus dados, né? Tá. Então, por exemplo, a LGPD, ela não vem numa pegada, a gente até conversou sobre isso ali, nos bastidores, né? A questão da segurança da LGPD, ela, na minha opinião, ela não vem para barrar nada, né? O pessoal que vem querendo barrar, tu não pode mais fazer isso com o cliente, tu não pode mais filmar o rosto do cliente e botar no marketing, não é isso, né? É que agora tem uma regulação para fazer, né? Para que tu, dentista profissional, né, tu se sinta melhor amparado, né? Que nem tu comentou desse teu case aí, né? Porque se ela tivesse esse amparo, né, ela não sofreria sobre aquilo, e a LGPD também traz isso. Então, a LGPD fala que o ônus da prova do consentimento é da empresa e não do titular. Então, Sim, é o órgão maior, né? O mais o frágil tem o órgão maior. direito de... E tu tem que provar. Então, assim, esse de boca já não funciona na LGPD, né? Porque se o cliente daqui a pouco ficar desgostoso, por exemplo, e quiser falar, não, eu não quero mais. E é uma palavra contra outra, né? Não, pois é. E aí ele fala, e quem que vai sofrer as causas? Vai ser a empresa, né? Porque tá escrito lá na É a LGPD. empresa que tem que provar e Sim. ter todo o trabalho de mostrar Então, que aquilo... sempre que cai no consentimento, a gente sempre pega algum termo, alguma coisa assinada, né? E essa questão do marketing, não é que não pode fazer, só que pega o consentimento. Vai lá, pega o consentimento, a gente fez isso na Olsen, né? Eu lembro que no processo ali, a gente identificou com o RH, se eu não me engano, que tinha festas que ia lá, os próprios profissionais têm filmagem lá dentro, que daqui a pouco se usa para marketing, e depois tinha festas que vinha filhos e tal, né? Que o pessoal faz filmagem também. E aí se começou a fazer um trabalho ali com um contrato de consentimento, Da né? família, Da família, de tudo. Porque precisa ter, né? A gente precisa ter esse resguardo. Então o dentista lá na ponta tem que ter um mínimo daquilo ali. Às vezes parece muito burocrático, né? Mas, poxa, um termino de conhecimento de uma página ali, né? Eu vejo hoje, por exemplo, vou na Unimed, vou a alguns lugares assim, fazer procedimentos médicos e já sai uma folha de LGPD pra gente assinar. Já sai cláusulas de LGPD, né? Outro dia eu fui fazer um exame ali de endoscopia, né? Faz um tempo que eu não faço, tenho que fazer de novo. Mas tinha lá uma cláusula de LGPD que fala dos procedimentos, do que eles vão fazer com os dados, essa questão da transparência, né? Então precisa ter. As clínicas, elas precisam ter isso, com os dados de saúde, com os dados de processos. E outra coisa, né? Eu vejo muito também, eu queria tocar num ponto, era uma questão assim, por exemplo, daqui a pouco a Olsen tem um produto lá inovador que começa a monitorar coisas, né? Da parte médica, por exemplo.
entregou lá pro dentista. O dentista tem essa responsabilidade daqui a pouco de dizer pra pessoa na ponta que está sendo monitorado. Não é a responsabilidade da Olsen. A Olsen fez o produto, né? Ela fez aquele produto, por exemplo, e quem quiser comprar, que compre, né? E a Olsen está dizendo que ele monitora aquele cenário. Só que o dentista lá na ponta vai ter que avisar, fazer um termo, fazer alguma coisa dizendo o seguinte, ó, tá começando a ser monitorado isso aqui, tá? A gente tem esse monitor para isso, isso e aquilo, né? Então assina aqui só um termo que tá ciente que isso vai ser feito, para não acontecer isso que tu tá comentando, né? Porque eu acho que é um prejuízo. É muito comum. Não, hoje em dia... lidando com o humor e com a... Não, hoje em dia, tá? Hoje em dia, sim, isso é muito comum. E, assim, a gente, às vezes, não vê o dano, ainda não vê o dano sendo causado na prática, assim, dano físico, né? Tem uma notícia que acho que aconteceu, acho que faz uns 2 anos, depois o pessoal pode pegar na internet aí, de uma menina que ficou grávida E era uma menina, sei lá, 9, 11 anos, 10 anos, não sei, que ficou grávida, né? E parece que o jeito que ela ficou, não sei se envolveu algum tipo de estupro, alguma coisa assim, né? Foi uma época de aborto, né? Se ela ia abortar ou não, por ela ter 9 anos e 10 anos e tal. O pessoal vai conseguir achar na internet. E aí entrou uma série de questões religiosas, questões, né, de um monte de coisa, de opinião. E aí descobriram onde ela estava internada, né? E aí, assim, ó, foi questão de quase agressão, de chegar lá e querer agredir, e ficou na frente do hospital uma série de pessoas ali como se fosse um protesto, né? Imagina, a criança de 9, 10 anos já tá passando por aquilo. Já tá passando por aquilo. Ainda vê todo esse cenário, né? E isso é um impacto prático de um vazamento de uma informação que não deveria, porque é uma informação pessoal dela. Poxa, primeiro que ela é uma criança, né? Que já é um outro cenário. E ainda passando por isso, então, imagina o trauma que ela vai ter na vida, né? Que poderia ser daqui a pouco mitigado por não passar a informação. Exatamente. Então, assim, por que a Europa hoje foi pioneira nisso, né? Porque a Europa vem de muitas guerras, assim, né? Então, na época da Segunda Guerra, na perseguição dos judeus lá, por exemplo, né? Tinha que ter informação de onde eles estavam, né? Então, inclusive, tem uma história bacana, assim, eu sou muito aficionado por isso, né? Mas tem uma história ali, por exemplo, que tem empresas de tecnologia que detinham informação de ponto, começaram a ajudar o nazismo, por exemplo, a ir atrás dos judeus. Porque eles tinham a informação. Tava ali, sim. Então, assim, como eles já passaram por tudo isso, eles são muito mais calejados, muito mais maduros. E a lei que foi pioneira mundial foi a GDPR, né, que veio da Europa. Né? E aí começou um movimento de outras leis de outros países. Mas tu vê que isso vem sempre da parte prática. Né? Então, a gente está falando de um cenário de proteção de dados para não violar a minha intimidade mesmo. Né? Eu não quero ser prejudicado na minha vida por causa disso. Então, tem esse cenário. E eu acho que tem um nível de problema que a gente só sabe quando vive. Ontem eu ouvi uma história. Isso é verdade. Como é que foi? Era alguma questão... lembrei. Era uma pessoa contando uma experiência dela em outra empresa. E ela contando como o machismo abusivo e abusivismo, como é que fala? Abusivismo? Deve ser abusivismo. A relação tóxica dentro de uma organização. Tá. Né? A relação abusiva que existia dentro daquela organização. E aí ela trouxe um caso, como é que foi a história? De que os diretores agrediam verbalmente, né, os funcionários. E aí teve alguma coisa que aconteceu com uma funcionária, uma mulher, lembrei. Era uma transportadora, uma pessoa que trabalhava dentro da transportadora, ficava usando o termo, chamando as meninas que trabalham na logística de baixíssimo escalão. Perfeito. Né? E aí ela escutou, e ela perguntou, tipo, é sério que eu ouvi isso? E aí chamaram o cara, e aí ele falou. Ela pegou todo aquele protocolou, fez ele assinar, de que ele estava chamando as pessoas assim, de que ele foi pego, fizeram ele assinar o documento para mandar para a empresa, pedindo para ele não voltar mais lá. Quando ela foi pegar aquele protocolo e mostrar para a diretoria que essa relação já era né, essa cultura já vinha do topo. Entendi. Basicamente, o cara falou, não tô nem aí. Tipo, ela tem que aprender a lidar com isso, porque é a área que ela trabalha, faz parte, ela tem que aprender a lidar com isso. E ela perguntou, e se fosse a tua filha? Aí ele falou, mas a gente tá falando da minha filha. Então é o tipo de coisa que a gente muda o olhar a partir do que a gente passa. É verdade. Porque se fosse filha dessa pessoa, possivelmente ele ia matar o cara que falou isso. Já tava tudo funcionando. Tudo resolvido. Então é o quanto a gente não tem dimensão e o quanto talvez a gente só aprenda quando a gente passe. Verdade. Essas empresas que passaram por esses crimes cibernéticos, tiveram que pagar milhões para poder reaver os dados, possivelmente elas vão se resguardar ao nível de uma pessoa calejada,
que já Perfeito. passou, mas a gente não precisa passar por isso, né? Não, porque outras pessoas já passaram, outras empresas já passaram, a gente tem os exemplos, né? Dá Então, pra acho... aprender com o erro dos outros, a gente não e, precisa cometer os e mesmos. assim, o que a gente faz, que nem eu falei, é o básico bem feito, né? Se a gente olhar para pro nosso e ver que está sendo feito o básico, eu acho que esse é o cenário. Então, veio um cenário assim de proteção que às vezes as pessoas mirabolam, que é muito complexo, que poxa, eu tô falando de governança, já tô falando de burocratização, tô falando de norma. Eu fico até... às vezes eu falo de empresa assim, eu falo, não, vamos pegar uma norma e implementar, que é a 27.000, né? A gente fala, vamos implementar essa norma aqui. Ela fala, não, é muito burocrático. Eu falo, não, vamos fazer na prática. Eu tenho um jeito de fazer na prática. Tu vai ver os processos começando a mudar, tu vai ver a cultura começando a mudar. Amadurece, né? Amadurecer. Então, assim, é isso que tem que ser feito, né? É deixar de ter um olhar burocrático, né? Para ter um olhar prático, né? Como que na prática isso vai refletir? Porque às vezes as empresas, por exemplo, odontológicas ali, né? Que é o caso, elas não têm que olhar por esse olhar burocrático, elas têm que ver as ações práticas que elas poderiam já estar fazendo, né, para poder proteger aqueles dados. Então vamos fazer o mínimo ali para poder fazer essa proteção, né? E o quanto isso traz, acho que traz credibilidade. Porque se um dentista chega para mim e fala, Elisa, a gente vai fazer esse processo, quero que tu saiba os riscos, quero que tu saiba o que pode dar errado, quero que tu se sinta segura. O quanto, tipo, a chance de eu sair dali, que foi parte aí, fazendo um gancho lá com o que fez a gente ficar na IP Trust. Perfeito. Eu acho que o que chamou nossa atenção e o que trouxe confiança é que eu entendi que com base naquele comportamento, se a gente continuar... Hoje, o horário, né, as horas que a gente paga para IP Trust, elas são bem usadas. Porque eu sei que no momento que eu deixar de usar, vocês vão me acionar, vocês vão me avisar. Vocês não vão fazer mau uso das horas que eu pago. Então, além da parte do soco na cara da demissão, mas ainda acho que a seriedade de saber que enquanto a empresa... Eu não tenho interesse nessa informação. Isso traz credibilidade. E o quanto o dentista poder passar isso para o cliente também traz credibilidade. Perfeito. Que ele vai num outro dentista regatear preço, o cara não vai trazer essas informações. Perfeito. Porque isso envolve tempo, é quase meia hora a mais de consulta, traz todo um cenário que o cara vai pensar 2 vezes antes de trocar. Então Perfeito. isso traz, a gente pode usar a lei para trazer credibilidade. Perfeito. Eu acho que até... A gente pode tratar hoje como um diferencial competitivo, assim, né? Porque eu acho que até profissionais de segurança, mas não só nós, né? Eu acho que tu ir num local onde eles te avisam as coisas, né? É como tu falou, eu não vou num médico que vai chegar fazendo um monte de coisa e não me explicar nada. Eu prefiro um médico que me explique o que tá fazendo, senta os que riscos. confia. Não tem isso, né? Então explique os riscos, o que tá acontecendo e, poxa, bota uma cláusulazinha ali, né? Ou fala um pouco ali sobre a proteção dos dados, porque isso vai ser legal o pessoal ouvir, né? É legal tu chegar numa farmácia, por exemplo, e pedir o teu CPF, por exemplo, e falar, não, mas, ó, eu tô pedindo teu CPF, mas a gente só vai usar para isso e aquilo. Opa, já é uma diferença de outras tantas que eu passei que só pediram meu CPF e não falaram nada, né? Então eu acho que tem, principalmente nessa parte de clínicas odontológicas, eu vejo o diferencial tá aí, né? Tá nesse cenário de tu poder informar, porque a pessoa vai começar a ouvir isso, né, na TV, ela vai começar a ouvir no rádio, e daí ela vai vincular com a tua clínica e falar, opa, mas eu fui numa clínica hoje fazer um processo odontológico e eu ouvi sobre isso também, né? E começa a vincular e a pessoa começa a ter interesse e voltar lá. Então eu acho que em algum momento isso vai se tornar, sim, um diferencial, né? Porque entre as pessoas que não estão olhando e tu tá olhando para aquilo e plantar uma sementinha, né? Eu acho que tu ganha uma fidelidade, assim, bacana, né? Eu acho legal. Minha irmã me traz uma frase que pra mim eu levo ela comigo, que é depois que a gente vê uma coisa, a gente não consegue mais desver. Perfeito. Então, se eu escutei alguma coisa assim, aquilo não sai mais da nossa cabeça. A gente não consegue mais apagar aquilo que a gente tomou consciência. Alguma coisa ativa aquilo depois, né? Então um olhar novo, né? Acende uma anteninha que não tem mais como tu desver alguma coisa, Perfeito. né? Mas a nossa conversa tá ótima, mas infelizmente passa muito rápido. Passa. E aí, estamos na reta final. Eu queria te pedir para trazer um olhar simples, né? Se fosse uma dica inicial, né? Se fosse alguma coisa realmente como um fechamento disso que a gente falou. Perfeito. O que tu diria, né? Para essas pessoas com... Não só o dentista, mas esses pequenos empresários que estão começando a olhar o seu negócio como empresa. O que fazer, né? Perfeito. Ou onde buscar informação, se existe algum livro, onde é que existe mais informação. As informações da própria Lei Geral de Proteção de Dados estão no governo mesmo, né? Então, mas elas são bem difíceis de entender, né? Então, mas aí que tá, tem guias práticos que se chamam, o nome é exatamente esse, Guias Práticos da LGPD, né? Vocês podem procurar na internet. Para pequenas empresas tem um guia no final, que tem um anexo ali, que fala tudo que ela precisa ter da parte de segurança e privacidade. E é um checklist. Super simples. Super simples. Tu bota ali um checklist, precisa ter segurança da informação, faça isso e aquilo, né? Cheque.
precisa ter tal coisa, faça isso e aquilo. Isso é legal para as pequenas empresas. Então, assim, procure chama Guia Prático da LGPD para pequenas empresas. Pode colocar lá. Eu lembro de ter feito um na Fiesc também, quando eu trabalhei na Fiesc, que era muito legal, que era um guia, mas não existia o da NPD, né? Mas a gente fez um guia para a parte de indústrias, assim, que serve muito também para esses cenários. Então, as empresas pequenas, o que eu acho que elas têm que fazer esquece a governança, né, nesse determinado momento. Governança, para mim, e eu tô sendo bem sincero, governança como um todo é para empresa grande. Minha opinião, tá? Não gasta dinheiro, investimento, energia com isso. Não faz isso. Não, eu vou olhar para governança agora, eu tenho que ter uma política XY. Não, você não precisa ter uma política XYZ. Você vai pegar só as partes práticas do feijão com arroz, do que tu tem que fazer no dia a dia, né? Deixa isso na tua cabeça. Por exemplo, a minha senha tem que ser essa. Eu tenho que, poxa, é um sistema que está armazenando, é um Excel. Onde é que eu vou fazer manutenção daquele negócio, né? A minha folha de papel que eu anotei meus dados do cliente, onde é que eu deixei? Será que eu deixei? Será que eu joguei fora no lixo? Né? Será que eu rasguei, queimei, por exemplo, o que eu fiz? Né? Então, assim, pegar o básico que tu queria que fosse feito com os teus dados, que eu acho que é sempre esse cenário, né? Poxa, agora eu tenho esse direito, o que eu espero que uma empresa faça com meus dados? Eu vou fazer também para o cliente, né? Uhum. E tentar transparecer isso para o cliente de alguma forma. Então, assim, uma cláusulazinha ali num documento, né? Ou falar para ele, teus dados vão ser usados para isso e aquilo, né? Só falar, só joga essa mensagem para ele como uma questão de transparência. A LGPD cobra a transparência das empresas, né? É por isso que a gente entra nos sites agora e tem política de privacidade e tal, que ninguém lê, né? Mas tem lá, né? O a banner. Gente só aceita. A gente só aceita os cookies lá, mas se quiser ler, tá lá, né? Que é a forma de eles fazerem transparência, né? E eu acho que a relação de odontologia é muito de confiança também, né? Com a pessoa que confia no médico e tal. Então, começa a falar sobre isso porque de uma maneira sucinta, porque a pessoa vai ouvir lá depois. E isso vai tornar isso um diferencial competitivo, né? E para empresas grandes, né, de médio, grande porte, aí eu já acho que tem que ir para a parte de governança, né? Porque a gente está falando de processos, né? Quando a empresa se torna muito grande, a gente uma cadeia, né? Que começa num lugar, termina em outro, ela precisa seguir segura, né? A IP-Trust, quando eu entrei, acho que ela já está com 3 vezes o número de funcionários. Eu entrei faz 3 anos, né? A gente cresceu 3 vezes o número de funcionários, né? E é nítido pra gente o como isso começa a transformar a empresa numa coisa diferente do que era antes, né? A gente começa a perder o controle de algumas coisas, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se não tem processo para crescer, isso se perde, né? Então, assim, não dá para crescer de maneira assim que as coisas são no feeling, né? Porque vai começar a falhar, ter perda financeira, né? E a LGPD é assim, né? Então, assim, começa a fazer a governança de maneira holística, né? Tu comentou sobre isso, né? De maneira holística, né? Tu tem que olhar o todo, né? Poxa, o meu todo é esse. Agora, como que eu aplico a privacidade aqui? Isso é empresa grande. Então, a empresa grande, sim, ela vai ter que começar a olhar para a governança, né? Sim. Show. Então, o que eu vou fazer? Depois você me mostra desse link e a gente coloca depois o acesso, pode. A gente facilita. Combinado? Botar até para facilitar Combinado. Quem tem interesse. Que é começar a desmistificar, né? E fora o podcast que a IP3 tem, né? O Trustcast, Trustcast. A gente chama Trustcast. Vocês podem procurar no Spotify ou no YouTube, tem lá, né? E a gente fala de questões práticas também, né? Então, a nossa ideia é falar é fazer o que a gente fez aqui, né? É desmistificar a parte teórica da coisa e falar como isso se aplica na prática, mas é mais voltado para empresas mesmo. Já né? em maiores. Já. Médio, grande porte, até pequenas empresas, mas a gente fala de assuntos de governança, de assuntos de... A gente tem um podcast sobre hacking, a gente tem um podcast sobre gestão de identidade, sobre carreira, a gente fez um sobre carreira, RH agora, a gente gravou um sobre o papel do RH na parte de segurança, então tem alguns cenários aí, Trustcast, vocês podem procurar lá que a gente tá lá também. Show. Então, muito obrigado. Acho que seja uma portinha e espero que isso, de alguma forma, reverbere, né? Da mesma forma. E saibam, né? Que isso é um trabalho eterno. Isso. Né? Que, assim, cada vez que a gente encontra uma reunião com o Gabriel, é mais uma coisa que a gente precisa olhar, é uma coisa que a gente deixou passar. É um desafio diário, né? A Olsen busca a excelência todos os dias com o cliente, mas é impossível ser excelente na sua totalidade, né? Ser perfeito. Sim. E que isso é uma busca. É uma busca. Então, não desanimem, né? Não descredibilizem por ser pequeno, porque, de fato, essa busca, essa estar sempre buscando a melhoria contínua, né? Fazer um pouquinho e entender que nunca vai estar perfeito, né? Eu falo, LGPD é um buraco sem fim, que vai ser sempre uma busca. Sim. Eu tava na minha consulta ontem, a médica falou a mesma coisa. Elisa, essa é a tua questão, tu vai ter que te conformar.
não é curável. Tu vai ter que lidar com ela até o último dia da tua vida. Perfeito. Então não adianta tu olhar pra isso e querer uma rotina igual de uma pessoa que não tem esse Ou problema. querer resolver, né? Então, assim, não adianta tu olhar e ter como referência pessoas que não têm essa questão dentro da vida delas. Perfeito. Então, tu tem. Tu vai ter que sempre manejar a tua vida contando que isso está contigo. Perfeito. Então, de fato, a gente entender e fazer o melhor com o que a gente tem ali. Né? Perfeito. Então, obrigada pra quem assistiu. Espero que tenha sido produtivo. Eu adorei estar aqui. Eu também. Trazer um tema que é um tema complexo, trazer um tema que é de difícil entendimento no seu público geral e tentar traduzir um pouco. E espero que tenha sido produtivo para quem ouviu. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Elisa. Até a próxima e ficamos por aqui.